professor, professora, aluno e aluna da Escola Sabatina, sejam bem-vindos ao nosso canal. Você está no canal Teologia Adventista. Eu me chamo Anderson Ornelas, sou pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia e é um prazer para mim estar falando contigo. Nós queremos aqui, através deste canal, gravar conteúdos teológicos para que você possa estudar juntamente conosco. Nós iremos trabalhar temas da lição da Escola Sabatina e durante a lição da Escola Sabatina, a lição irá trabalhar temas teológicos e nós queremos então nos aprofundar no estudo, tanto o estudo bíblico, tanto no estudo do dom profético, queremos analisar esses temas teológicos. Nesse trimestre nós estaremos estudando a Bíblia através deste guia aqui, Missão de Deus, Minha Missão, o quarto trimestre de 2023, onde nós iremos analisar muitos pontos aqui. Você pode olhar de forma rápida para essa lição da Escola Sabatina e pensar assim, essa lição vai ser muito fácil, é uma lição que eu posso me pegar ela durante a semana e ler rapidamente alguma coisa, chegar na sexta-feira, posso apenas passar o olho por ela rapidamente e eu vou conseguir ter argumentos, trabalhar aspectos ali importantes na classe, na unidade de ação. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido professor e querido aluno, não será assim. Essa lição, ela aparentemente é uma lição fácil, mas no meio de cada tema semanal existem argumentos e temas teológicos que podem ser abordados de forma mais profunda. E nós queremos com esse canal aqui destrinchar esses detalhes, trabalhar esses aspectos, trazendo argumento, embasamento para que você consiga apresentar o conteúdo de uma forma linda, de uma forma bela para os seus ali alunos. E você que é aluno também, chegue na lição da Escola Sabatina ali disposto, cheio de argumentos para poder também comentar, ajudando assim o crescimento dos irmãos e o desenvolvimento espiritual. O propósito desse vídeo aqui, esse é um vídeo de abertura, é trazer aqui um panorama geral de como será a lição desse trimestre. Quais serão os temas trabalhados aqui, quais serão os métodos de aplicação que o autor vai utilizar durante esse trimestre. Você e eu viemos de um estudo de uma lição agora, que era uma lição assim, bem pontual, direto ao livro, ao único livro, né? A carta de Paulo aos Efésios. Nós trabalhamos ali capítulo após capítulo, versículo após versículo. Podemos ver as várias metáforas que Paulo utilizou. Mas nessa lição aqui, meu querido amigo, querida amiga, será um pouco diferente. Por quê? Deixa eu explicar para você o que vai acontecer. O autor dessa lição aqui não é apenas um, mas vários autores. Então ele segue um conceito de missão, mas cada semana é um autor diferente. E eles vão trabalhar cada semana uma história bíblica diferente do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, vários versículos diferentes. E para você então chegar na classe da Escola Sabatina preparado, é bom você entender a linha de raciocínio dos escritores da lição da Escola Sabatina. E por isso eu trouxe para você aqui uma série de PowerPoints mostrando para você o esboço que eles se utilizaram. O que será trabalhado na primeira lição? Quais serão os argumentos que serão falados na segunda lição? Na terceira lição, a história de qual personagem bíblico será utilizada. E no meio da lição da Escola Sabatina, de cada semana, irão ser apontados de forma breve na lição alguns argumentos teológicos. E nesses aspectos, é provável que você passe depressa por esses aspectos. Mas se algum aluno, professor, te pergunta algo com respeito à doutrina de Deus, com respeito ao livre-arbítrio, com respeito à natureza de Cristo, com respeito ao que é a teofania, como apresentar o anjo do Senhor que apareceu a Abraão, o que é profecia condicional e incondicional, como na história de Jonas, por que o livro de Esther entrou no cano se não existe o nome de Deus no livro de Esther? Está vendo só? Essas questões teológicas doutrinárias entrarão dentro da lição e passarão de uma forma bem breve. Então nós queremos a cada semana, ao estudar a lição da Escola Sabatina, queremos trazer aqui um suplemento teológico, alguns minutos dedicados para que nós possamos analisar temas como a doutrina de Cristo. Em outra lição vai ser
estudado a Trindade, em outro a missão centrípeta e a missão centrífuga. E eu vou mostrar para você aqui, vou deixar também este PowerPoint na descrição do vídeo para que você possa baixá-lo, utilizar na sua unidade de ação, ou na sua igreja local, no seu pequeno grupo, tá bom? Para que você consiga extrair mais dessa lição desse trimestre e ao final dele você possa chegar assim com os músculos espirituais bem mais exercitados, tá bom? Então é o seguinte, eu vou deixar para você o material e à medida que você for vendo aqui o conteúdo que nós vamos deixar aqui semanalmente através da lição, eu peço que se você achar que isso é relevante para a sua vida espiritual, se você tem crescido com o nosso canal, se você viu argumentos que te ajudaram, que você também possa dar aqui o like como gostou, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, espalhar, né, compartilhando esse vídeo para os seus amigos, para os seus irmãos, para ali o grupo da igreja, para o grupo da família, para que nós possamos pregar o Evangelho para mais pessoas, abreviando a volta de Jesus também, ajudando no crescimento espiritual da igreja e no fortalecimento da missão. Muito bem, vamos lá? Na lição desse trimestre, o tema, como eu disse para vocês, é Missão de Deus, Minha Missão. Na noção número 1, eu apresento para você aqui o slide, olha só o esboço dos temas de cada lição do trimestre. Nós vamos ver na lição número 1, a missão de Deus nos alcança, a parte 1. Será trabalhado os aspectos da missão de Deus. Quem é o Deus que opera a missão? Como Deus ele também vem à Terra num propósito de missão. Mas antes disso, a lição vai fazer questão de trabalhar quem é Deus. E aí que entra os temas teológicos, doutrina de Deus, atributos comunicáveis e incomunicáveis do Senhor. Também iremos ver alguma coisa sobre a natureza de Jesus, a sua encarnação. Jesus tinha natureza divina ou natureza humana? Ou ele tinha as duas? Se ele tinha natureza tanto divina como humana, o que isso traz de aspecto prático para mim? Como explicar isso dentro da questão teológica, dentro da Bíblia e dentro do Espírito de profecia? Nós iremos trabalhar isso com mais clareza para você. Seguindo adiante, na lição número 2, a missão de Deus nos alcança, parte 2. Essa lição vai abordar vários aspectos de como Deus age por meio da Trindade na salvação do homem. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A lição também vai falar sobre a restauração, como a Trindade está envolvida para nos restaurar a imagem e semelhança de Deus. Como os pioneiros do passado, os pais apostólicos, os reformadores, os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, criam com respeito à Trindade. Como nós, Adventistas do Sétimo Dia, cremos com respeito à Trindade para que possamos dar razão da fé que é em nós. Então você, professor, é muito interessante que você se empenhe no estudo dessa semana e você também que é aluno, para que vocês possam crescer espiritualmente e se desenvolver. Nós queremos contribuir para isso aqui através desse canal, tá bom? Seguindo adiante, nós trabalharemos na lição número 2 ainda a missão centrípeta e a missão centrífuga. O que seria isso, pastor? Na lição número 2 nós veremos como Deus agiu para salvar a humanidade através de seu povo, os judeus, missão centrípeta, e através da igreja cristã, a missão centrífuga. Na lição número 3, nós iremos ver o chamado de Deus para a missão. A ênfase da lição número 3 será a história de Abraão. Nós teremos a história de Abraão como pano de fundo, como um desafio para sairmos da zona de conforto, como Abraão saiu e cumpriu o propósito que Deus tinha para a sua vida. Nós iremos ver também qual é a finalidade do povo de Deus ao proclamar o Evangelho nessa lição. Qual é o suplemento teológico que iremos trabalhar na lição número 3? Iremos trabalhar as profecias messiânicas. A lição rapidamente vai tratar das questões das profecias messiânicas de Isaías, de Miqueias, de Jeremias e outros textos mais. Você sabe explicar isso? Sabe apontar algum texto da profecia messiânica? Muito bem, nós iremos analisar isso. A lição também vai falar rapidamente do proto-evangelho, que é o evangelho sendo promulgado pela primeira vez de Deus a Adão e Eva, ali em Gênesis 3,15, para você se familiarizar com o tema. Seguindo adiante, na lição número 4, iremos
ver o seguinte tema: compartilhando a missão de Deus. Nós iremos continuar a história de Abraão, iremos trabalhar os aspectos das teofanias de Deus, quando Deus aparece ali para aqueles personagens bíblicos. Iremos entender o que é teofania, e quando aparece o anjo do Senhor para Abraão, para Gideão, para outras pessoas, que anjo é esse? Seria Gabriel? Seria algum outro anjo celestial? Ou seria o próprio Jesus? Se é o próprio Jesus, como muitos teólogos dizem por aí, como afirmar e abordar e entender precisamente que se refere a Jesus Cristo? Muito bem, a lição número 4 também irá trabalhar a questão da doutrina do livre-arbítrio, a questão teológica de que Deus nos predestinou. Ele nos predestinou para a salvação ou para a missão? Iremos entender isso na lição número 4. Seguindo, na lição número 5, o tema será desculpas para evitar a missão. Nós iremos trabalhar na lição número 5 a história de Jonas e como ele enfrentou essa questão do chamado de Deus, como ele se desculpou para com Deus. Na lição número 5, nós iremos trabalhar os suplementos geográficos e históricos, para que você se situe na história, para que você possa entender aonde está o personagem, para onde ele viaja, quantos quilômetros que dá essa viagem, por que em vez de ir para Nínive, ele vai para Jope, para Tarsis, como que é isso, como entender melhor essa questão geográfica, histórica, por que ele não queria pregar para os ninivitas. Iremos também entender, dentro da lição número 5, a questão das profecias condicionais e profecias incondicionais, que é também um tema teológico importante de ser abordado, enfatizado e conhecido. Avante na lição número 6, o tema será motivação e preparo para a missão. A ênfase estará totalmente na ressurreição de Cristo Jesus e como a igreja primitiva, na pessoa de seus apóstolos e discípulos, como eles levaram a mensagem de que Jesus havia ressuscitado e que ele era de fato o Messias, cumprindo assim as profecias bíblicas. Nós iremos ver qual foi a motivação e o preparo dos discípulos para esse momento e como nós podemos aprender questões práticas a partir dessa história e dessa abordagem. Nós iremos ver alguns pontos teológicos aqui também. Como explicarmos a evidência da ressurreição de Cristo. Iremos também entender como Jesus utilizou o método de estudo da Bíblia. Qual método de interpretação Cristo utilizou? No caminho de Emaús, conversando com os discípulos. Você sabia que existem vários métodos de interpretação da Bíblia? Pois é, meu querido irmão e irmã. Existem vários métodos para se interpretar a Bíblia. Se você utiliza um método errado, pode ser que você esteja tendo um raciocínio equivocado das Sagradas Escrituras. Por isso é preciso entender. E quais seriam eles, pastor? Na lição número 6 vamos abordar melhor, mas tem o método histórico crítico, temos o método futurista, o método de interpretação da Bíblia preterista, temos o método de interpretação da Bíblia histórico-gramatical, que é o que nós, adventistas do sétimo dia, utilizamos, os pioneiros da igreja adventista utilizaram. E nós iremos abordar por que nós estudamos e interpretamos a Bíblia a partir desse método e por que achamos que esse método é o mais correto. Na lição número 6, você não pode perder. Avançando diante de nós, temos a lição número 7, missão em favor do próximo. A ênfase da lição número 7 será o amor ao próximo, a solidariedade, e a história que será trabalhada será a história do bom samaritano. Lembra da história do bom samaritano? Descendo ali do caminho, entre o caminho de Jerusalém e Jericó. Então a lição vai trabalhar isso e trará alguns temas teológicos. Por exemplo, as escrituras sagradas e qual a sua importância. Iremos também entender qual a diferença da vida eterna e da salvação. Nós também iremos entender o que é bibliologia, o que é teologia e por que é importante estudar teologia. O estudo da teologia é muito importante para a nossa vida pessoal, para a nossa devoção e comunhão com Deus. Ah, pastor, eu achei que era só a pessoa ser sincera diante do Senhor, porque o que importa é o coração, o que importa são as intenções que estão na mente, a dedicação, o empenho, o fervor que se tem. Não precisamos considerar tanto
o texto escrito, nem o termo teológico ali, se foi hebraico ou grego. Será que é assim mesmo? Nós sabemos que Deus se revelou a nós através de sua revelação geral, que é a natureza, mas Deus também se revelou a nós através de revelações específicas, que é a Bíblia Sagrada. E os textos que estão aqui são inspirados. Por isso nós entendemos que esses textos foram escritos para a nossa instrução, para a nossa correção, para o nosso aconselhamento, para a nossa educação na justiça. Por isso é importante estudarmos, tá certo? Iremos entender na lição número 7 desse aspecto de como termos um estilo de vida cristão que possa testemunhar para salvar mais pessoas, para ajudar com as pessoas a entenderem a salvação de Deus. Seguindo adiante, nós temos a lição número 8, missão em favor dos necessitados. Os aspectos que serão trabalhados serão aspectos práticos da missão no dia a dia, na vida diária. Nós iremos trabalhar a solidariedade e o ponto teológico que iremos trabalhar é a missão transcultural. Como Deus se revela em outras culturas. Nós iremos então avançando para a lição número 9, falar sobre a missão em favor dos poderosos. Como Deus se preocupa também em salvar ricos, poderosos e famosos, a lição vai trazer alguns exemplos, como o exemplo de Nabucodonosor, como Deus utilizou esse homem que era rico, que era poderoso, que viveu ali nos dias de Daniel e foi o rei que dominava a Babilônia nos dias de Daniel. A lição também vai explicar um pouco sobre outros personagens que tinham riqueza e fama, como Nicodemos, José de Arimateia, Naamã. E nós vamos ver como Deus utiliza essas pessoas. Seriam essas pessoas melhores que aqueles que têm classe social pobre ou média, baixa, média? Não. Todas as pessoas têm a mesma essência. Todos têm as mesmas necessidades. E Deus se utiliza de todos. O que adianta a pessoa ter o mundo inteiro e perder a sua alma? As questões principais que você e eu temos dúvidas, como questões de significado, de sentido para a vida, por que eu estou aqui, qual é o sentido da minha existência, todos os seres humanos têm dúvidas com respeito a isso. Todo ser humano, seja de classe baixa, média ou alta, enfrentam dúvidas com respeito às Sagradas Escrituras, às vezes não entendem muito bem a Bíblia e Deus quer se comunicar com essas pessoas, quer trazer esclarecimento para elas e quer que elas sejam instrumentos na mão de Deus também. Avançando então para diante de nós temos a lição número 10. Terá o título Missão em favor dos não alcançados, parte 1. Essa lição vai falar sobre como Deus se revela em outras culturas e em outras religiões. Nós iremos estudar um livro chamado O Fator Melquisedeque, de Don Richardson. Vou trazer ele para vocês no suplemento teológico. Nós iremos trabalhar o que a lição diz e naqueles minutinhos que teremos ali para falar sobre a questão teológica, nesse suplemento, para te ajudar, vamos falar como Deus se revela aos povos que não conhecem o cristianismo. Como Deus se revelou para os astecas, para os maias, para os chineses, para os hindus, para aqueles que são budistas. Será que eles já conhecem uma visão de Deus? Nós iremos nos surpreender, porque nessa lição veremos que eles conhecem sobre Deus, mas com outro nome, com outra roupagem. Deus se revelou nas nações. Iremos trabalhar na Bíblia o tema ali de Atos 17, quando Paulo apresenta o Deus desconhecido no Areópago para os atenienses. Tá certo? Na lição número 11, teremos o seguinte título: Missão em favor dos não alcançados, parte 2. A ênfase será o trabalho missionário nas grandes cidades, o evangelismo urbano. Como Jesus e os seus discípulos trabalharam a questão dos aspectos de evangelização e quais métodos eles utilizaram para pregar o evangelho em cidades grandes como Jerusalém, Tiro, Sidom e outras cidades. Como nós podemos pregar o evangelho em um mundo onde as pessoas são individualistas, em um mundo frenético, onde tudo tem que ser rápido? Você e eu iremos abordar isso na lição número 11. Iremos trazer aqui para vocês os métodos bíblicos de evangelização, dicas para você pregar o evangelho nas cidades e também iremos entender a geografia da época. Na lição número 12, iremos analisar a história de Ester e Mordecai. Aqui nessa história veremos como Deus utilizou instrumentos e testemunhas como Ester e Mordecai, como também Daniel. A lição vai falar rapidamente de Daniel, como eles foram testemunhas em terras estrangeiras. Interessante, não é mesmo?
Você está em terra estrangeira, você mora em outro local, fora da sua terra que você nasceu, fora da sua terra natal, em outro país, saiba que Deus entende a sua situação e Ele deixou a história desses personagens para te ajudar, para que você também não tenha desculpas, para que você também se sinta motivado e você possa pregar o Evangelho de Deus aí. Nesta lição, podemos ver a questão teológica interessante. O livro de Esther não entrou no cânon bíblico por alguns anos. Eles tinham dificuldade se o livro de Esther deveria entrar no cânon bíblico por não aparecer o nome de Esther ali. Será que o livro de Esther ele é inspirado por Deus? Por que ele entrou no cânon bíblico? É uma pergunta que precisamos estudar lá na lição número 12. Se prepare. Lição número 13, nós falaremos sobre o fim da missão de Deus. O foco estará no aspecto missionário de Deus, no livro do Apocalipse. Como Deus irá trabalhar com o desfecho de toda a humanidade. Isso é o que nós chamamos de escatologia, o estudo dos últimos acontecimentos da história dessa terra. E como Deus irá agir com as pessoas. Que elementos existem sobre missão no livro do Apocalipse? Serão esses pontos que serão abordados, além da lição falar sobre a nova terra, o sacerdócio de todos os crentes e também da erradicação do mal de uma vez por todas. Esses são os esboços que a lição vai trabalhar durante esse trimestre e nós vamos trazer agora para você algumas dicas práticas de como você abordar melhor a lição, estudá-la melhor durante a semana, para que você possa conseguir explicar o conteúdo ali na classe se você é professor, para que você, se é aluno, você consiga extrair os argumentos melhor da lição e crescer melhor espiritualmente, sendo uma melhor pessoa, se preparando para ser imagem e semelhança de Deus, para que Jesus possa voltar logo e te encontrar feliz, motivado, fortalecido no Senhor. Você quer isso? Eu também desejo muito isso para a sua vida e estarei aqui orando por você em cada estudo que faremos a cada semana, tá certo? Então, primeira dica. Leia primeiro os textos bíblicos da lição antes de propriamente ler a lição, pois quando for a lição durante a semana, os argumentos do autor lhe farão mais sentido. Quando nós chegamos à lição aqui de sábado, no sábado à tarde, a tendência nossa é lermos apenas o comentário aqui que o autor deixou, mas deixa eu te dar uma dica. Aqui existem algumas leituras sugestivas, leituras da semana está escrito. E aqui, por exemplo, é Gênesis 3, do 9 a 15, depois Gênesis 28, verso 15, Êxodo 29 e assim por diante. Pegue esses textos no sábado à tarde e leia todos eles, para que à medida que você for estudando cada tema durante a semana, você consiga extrair melhor os argumentos que o autor está querendo lhe apontar. À medida que você leu esses textos antes, os argumentos, as frases que o autor vai abordar na lição vão fazer muito mais sentido para você e para mim. Segunda dica importante. Cuidado, o tema geral da lição pode passar a impressão de que é muito fácil, fazendo você não se dedicar, deixando de se aprofundar no estudo da Bíblia. E vai te privar de algum maior benefício espiritual. Por isso, não olhe para a lição assim como eu já disse antes, né? É muito fácil, tranquilo, tema tranquilo sobre missão, né? Temos que ser missionários, é isso mesmo, pregar o evangelho, estudar a Bíblia, sair, fazer estudos bíblicos. Não pense que será fácil e por isso se dedique menos. Se dedique profundamente, ore e peça a Deus que Ele se revele a você, para que Ele possa impressionar a sua mente, para que Ele possa remover os seus pecados, te conduzir para um aprimoramento na presença do Senhor Deus. Dica número 3. No sábado na classe, você que é professor, essa dica é para você. Não se atenha muito aos dias da semana como temos aqui. Eu vejo muitos professores preocupados, né? Temos que trabalhar aqui a parte do domingo, a parte de segunda, o tempo está passando, não chegamos nem a parte de terça-feira. Não se preocupe muito com isso. Seguir da seguinte forma, seguir pelas perguntas da lição. Né? Por exemplo, pergunta número 1, texto tal. Geralmente os textos trarão textos muito longos em cada pergunta. Então, para isso, você que é professor, já analisa ali algum daqueles textos que é mais relevante, que é mais pontual, e fala assim, olha, eu vou ler esse texto. Peça um irmão para que abra a Bíblia naquele texto. Olha, lição número 1 aqui, a pergunta número 1, está falando sobre Gênesis, leia a pergunta e diga assim, irmão, vou usar o nome aqui, irmão Giovanni, leia o capítulo 3 para nós, por favor, e o verso 9. O verso 9 já vai trazer para você uma explicação pontual para responder a pergunta.
E aí você deixa ele ler. E à medida que ele lê, você pergunta, e aí, irmão, o que você achou daquilo que você leu? Porque o propósito na lição da Escola Sabatina é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto na vida de cada pessoa que está ali com você. Tá bom, professor? Porque tem muitos alunos, eu vejo que na correria do dia a dia não abrem a Bíblia durante a semana, não leem os textos. E muitas vezes chegam na igreja apenas na lição ali, chegam na classe apenas com a lição da Escola Sabatina e saem também sem ler a Bíblia. O principal não é a lição é um instrumento que leva à Bíblia. A lição é um instrumento que vai conduzir você a ler a Bíblia e entender a Bíblia. Esse é o foco. Então, professor, conduza isso da melhor forma, será uma bênção para os seus alunos. E você que é aluno, também se situe, leia os textos, reflita. Isso vai ajudar você espiritualmente muito mesmo. A dica número 4, induz os alunos a abrir a Bíblia, ler o verso. Eu já falei aqui. Lição número 5, então. Use o método sugestivo da lição que trabalha as partes de quinta-feira como um apelo, como um desafio para a questão prática de cada pessoa ali da classe. Você verá que nessa parte de quinta-feira trará aqui alguns desafios. É importante que cada aluno consiga entender o que essa lição dessa semana trouxe de prático para mim. Para mim que sou dona de casa, o que isso vai me ajudar? O que isso vai me ajudar nos meus relacionamentos? O que isso vai me ajudar na questão de eu entender o significado, o sentido da vida? O que isso vai trazer para mim nas questões espirituais? Como proceder no dia a dia com respeito a isso? Então, leia, aplique e explique o texto. Essas são as dicas para o estudo dessa semana. Nós queremos que você cresça com o estudo dessa semana, para que ao chegar no final do trimestre, ali no final de dezembro, quando as pessoas já estarão ali comemorando o Natal, o Ano Novo, você esteja feliz e radiante, porque em vez de você dar presente para as pessoas, você será agraciado com o maior presente do céu, que é o conhecimento. Lembre-se, todas as coisas lhe podem ser tiradas. Um carro pode lhe ser roubado, a casa, algum intempérie na vida pode fazer você perdê-la, a sua conta bancária, as questões econômicas do país podem ser desfavoráveis e isso lhe prejudica. Mas saiba de uma coisa, o conhecimento que você adquire sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o mundo, isso ninguém pode tirar de você. É um tesouro precioso em Cristo Jesus, então se dedique ao estudo da Bíblia, se dedique ao estudo da lição da Escola Sabatina, dos livros do Espírito de Profecia, passe tempo em oração, para que você possa chegar ao final do ano cheio de poder, conhecendo um pouco mais da teologia adventista. Que o eterno Deus e Pai o abençoe.